Glória a Deus, aleluia. Quero meditar uma palavra aqui de Jesus Cristo para você. Jesus Cristo está com a cidade santa preparada para você. Dependendo que você voltar para Ele, desprezar toda a corrupção do mundo, desprezar todos os prazeres da vida para amar a Ele. Ele está com essa cidade, que é a Nova Jerusalém, que o Pai dele prometeu de dar a ele de presente para recompensa do que ele sofreu por nós aqui na terra, o sofrimento que ele sofreu naquela cruz, unicamente para salvar as nossas almas. Sofreu bufetada, cacetada na cabeça dele, o pessoal judiando com ele, e ele falando: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Por que Jesus falava aquilo? Porque Jesus sabia que os homens estavam usados de Satanás, porque o homem, ele dá muita habitação para Satanás no corpo dele. Então, no ele dá habitação para Satanás no corpo dele, Satanás entra na vida dele para poder destruir o outro amigo dele, para poder a alma dele ser jogada no inferno, junto com ele, porque Satanás está com milhares de anjos maus aqui na terra e no ar, trabalhando contra os servos de Deus. Ele está fazendo uma guerra para ver se ele consegue vencer a batalha, para poder ele não ir com poucas pessoas. Então vamos prestar atenção que Jesus diz: orai e vigiai, para que não caia em tentação, que o dia e a hora ninguém o sabe. A vinda do Filho do Homem é como um relâmpago bate do Oriente ao Ocidente, e assim é a vinda dele na terra, para salvar a humanidade. Muitas vezes Deus chega para você hoje, chega para no outro dia, o outro é daqui 2 anos, outro daqui 3 anos, daqui meia hora, daqui 5 minutos. A chegada de Deus na nossa vida é separadamente. Ele só tem um dia final de fazer a separação dos bons e dos maus, separar os bons dos maus. É o dia do juízo final. Mas aqui na terra ele vem todas as horas, para cada pessoa é chamado numa hora. Então, se você tiver recebido o chamamento e estiver preparado, você receberia uma veste branca e irá para onde ele está, compreendeu? Mas se você não estiver preparado, você vai ficar nas trevas para o dia final, porque existe a primeira morte e a segunda morte. Ele diz assim lá no livro do Apocalipse, que tem a primeira morte e a segunda morte. Ele diz: bem-aventurado aqueles que são salvos na primeira morte, porque a segunda morte ela é sujeita mais às trevas do que à luz, porque a pessoa morre sem a preparar, fica com o espírito aí na terra, vagando. Os macumbeiros vão chamar ele para aquele espírito ali, para poder aquele espírito fazer macumba, fazer maldade com os outros. Então pode, no dia que Deus vier, no dia final, ele está condenado ao inferno, aquela alma. Então ele diz: bem-aventurados são aqueles que são salvos na primeira morte. Olha, irmãos, vamos preparar para nós receber a veste branca de Jesus, porque Jesus é uma brisa. Lá nessa nova cidade que ele vai dar, o Pai dele vai dar ele de presente, ela é uma cidade só de remidos, só de pessoas preparadas. Lá a Bíblia diz que João viu uma visão de 144 mil assinalados. Quem são esses senhores? Deus dizia para ele assim: esses são aqueles que nunca contaminaram com mulher. Nunca contaminaram com mulher. Mas aí ele via também uma grande multidão de vestes brancas batendo palma e louvando o Cordeiro. Batendo palma e louvando o Cordeiro. Compreendeu? Ele falou: e quem são essas multidão de vestes brancas, Senhor? Ele diz assim: esses são aqueles da primeira tribulações, que alvejou as suas vestes no sangue do Cordeiro. E os alvejaram, então esses também vão reinar nessa cidade santa que Deus vai dar para Jesus, que é a Nova Jerusalém de remidos. Compreendeu? Então Deus tem o poder de recarnar nós, dar a nós um recarnamento lá no outro século, como ele recarnou os ossos secos. Como os ossos secos, ele deu fôlego de vida de novamente, e aqueles ossos juntaram, compreendeu, um no outro, e Deus mandou o profeta profetizar em redor dele e pedir fôlego de vida, e o fôlego de vida entrou naqueles ossos secos e eles ressuscitaram. Assim, quando se nós morremos, se nós estivermos preparados,
ele nos reencarna de novamente no reino de Deus, compreendeu? Porque Jesus, quando ele estava abençoando a ceia, ele disse para os apóstolos assim: vos beberei o fruto da videira e do trabalho do homem, a semelhança do meu corpo e de meu sangue. Mas em verdade vos digo, vos beberais comigo de novo no reino de meu Pai. Entendeu? Nós cereais comigo de novamente no reino de meu Pai. Então vamos prestar atenção que lá no reino de Deus nós alimentamos. Nós não só não alimentamos a parte do Espírito Santo, nós alimentamos também como nós alimentamos aqui, porque ele vai dar a nós um novo sopro de vida. E esse corpo mortal, pecador que nós temos aqui, ele vai apodrecer na terra para pagar o nosso pecado. Mas ele vai dar a nós um corpo de novamente lá, um corpo santo, para reinar com Deus, compreendeu? Porque lá tem a ceia de Deus no reino de Deus. Então vamos trabalhar para nós poder receber esse outro corpo de vida, porque esse corpo que nós temos aqui, ele não é de vida, ele é um corpo que nós temos o sopro de vida, mas ele foi vindo com a promessa da morte, de um dia esse corpo morrer e ficar no pó da terra. Mas o novo corpo que Deus vai dar a nós lá no reino de Deus, ele é para a eternidade, com a nossa alma, compreendeu? E nós vamos ser de novamente reencarnados junto com Deus. Nós vamos ser a mesma pessoa como nós nascemos uma criança. Porque Deus tem todo o poder para fazer dessas pedras filho de Abraão. Ele diz assim, Deus tem poder para fazer dessas pedras filho de Abraão. Compreendeu? E ele prometeu a Abraão de uma grande, numerosa geração ser abençoado em Abraão. Compreendeu? Então, todos que for descendentes de Abraão, ele vai resgatar ele das garras do maligno. Volte para ele está esperando você. Volte, ele está lá no trono de glória olhando para você. Ele está com as portas abertas, querendo que você arrepende e entre para dentro daquela porta. Ele está olhando para você das janelas, dos céus, querendo que você volte. Aonde você está, ele está olhando para você. Se você entra numa balada, ele está olhando para você. Se você entra dentro da igreja, ele está olhando para você. O que você vai fazer? Ele sabe até os seus íntimos pensamentos. Quando você ia pensar, ele já sabia o que você ia pensar. Compreendeu? Não adianta nós tentar correr de Deus, porque Deus, ninguém escapa da semeadura de Deus e nem dos olhos de Deus, porque Deus é um ser importante, que não existe um ser importante como Deus. Ele é poderoso, que não existe homem que tem poder. O homem tem sabedoria, porque Deus dá a ele sabedoria, mas nunca o homem tem poder. Amém? Porque se o homem tivesse poder, ele não caía de avião. Compreendeu? Quando ele estava voando ali, pensando que ele está com poder, ele não caía. Compreendeu? Então, quem que você já viu falar que um anjo de Deus possa cair voando? Ele está voando, ele cai no chão. Ele não cai porque ele tem poder. Então, o homem não tem poder, o homem tem sabedoria. Que a sabedoria do homem vem de Deus. E o homem não agradece a Deus pela sabedoria. E quer ser maior do que Deus. Então, Deus põe o homem para baixo. Porque Deus é Deus. Ele é santo e santo e santo. Amém? Volte para Jesus aí, ele está esperando você. Ele é seu verdadeiro amigo. Amém.